Olá, hoje teremos algo diferente, tá? Eu não darei aula, apenas falarei sobre métodos, os 5 pilares de como se estudar. Tá? O primeiro deles será sobre o objetivo dos estudos, tá? Às vezes se pergunta com aquela frase, quando não se sabe onde ir, qualquer caminho serve. Então, assim, a gente não deve ir muito por essa frase, tá? A gente tem que ter uma orientação. E a primeira parte que a gente tem que considerar é o que eu quero para a minha vida. Qual é o meu sonho? Que concurso eu quero passar? Né? Que carreira eu tenho que seguir? Então, a gente tem que procurar um objetivo na vida. Tudo nessa vida, para a realização de sonhos, você tem que traçar, você tem que ter em mente um objetivo, tem que traçar os métodos para chegar a esse objetivo. Então é um pouquinho sobre a aula de hoje, sobre essas dicas de hoje. São 5 pilares. O primeiro é o objetivo, tá? Então eu tenho que ter em mente, e esse objetivo a gente sabe que todos os dias a nossa motivação ela sobe, depois desce, depois sobe de novo, tá? O importante, mesmo com esse sobe e desce de motivação, é você ter constância, tá? A constância, certo? É ela que vai te levar ao objetivo. Mas o que adianta você subir, descer, subir aqui e pronto, parar por aqui e desistir? Então você, mesmo com as quedas, com as dificuldades, você continua nessa trilha desse objetivo. Então, primeiro você tem que ter um objetivo em mente para aquilo que você quer, e a partir daí você traçar métodos, tá? Então é importante isso. Nosso segundo pilar é o ambiente de estudos, de preferência um lugar silencioso, tá? Sei que às vezes é difícil dentro de uma casa com muito barulho, mas a gente tem que procurar um canto e no máximo silêncio possível. E também a questão da mesa que você vai estudar não precisa ser uma mesa chique, tá? Uma mesinha, mas que ela esteja limpa, tá? Porque isso também tem a ver com a questão visual do estudo, tá? Às vezes o cérebro, ele se distrai até com um monte de coisa que está do lado, ele procura algum meio, mesmo você querendo estudar, você procura algum meio, ele procura algum meio para se distrair. Então, limpa o ambiente, tá? Deixa essa mesa limpa, apenas com o material que vai ser utilizado ali para estudar. Então, o ambiente, a iluminação também, se não tem muita janela, se não tem luz, bota uma luz um pouco mais forte, uma luz branca, não use luz amarela, tá? Luz branca, tá? De preferência. E tenta colocar uma lâmpada de potência maior, tá? Porque isso aí também ajuda muito, tá? Porque às vezes lâmpadas muito fracas, isso pode prejudicar a sua visão e também pode fazer com que você até adormeça durante o estudo. Então é importante a questão do silêncio e da iluminação. Nosso terceiro ponto é o tempo de estudo. Gente, isso aqui é muito importante. Tem gente, eu vou estudar 3 horas, 4 horas, 5, não faça isso, tá? Se você não tem o hábito de estudar, já não tem o hábito, comece com 30 minutos, tá? Começa com 30 minutos, isso é suficiente por dia. O que é importante? Estudar todo dia, tá? Estudar todo dia, né? E pode ser pouco, mas estude todo dia, certo? Pouco e estude todo dia. Mesmo que seja 30 minutos. Com o tempo, você vai perceber, quando você tiver uma constância, der um vício de estudar, você aumenta para 40, depois para 50, depois já está 1 hora, e daqui a pouco está 2 ou 3 horas. E você nem percebe. Então você não queira começar a estudar muitas horas, tá? Isso não existe.
É que nem academia. Mesmo que você vai na academia, você vai pegar pouco peso. Às vezes nem pega peso, até sem peso mesmo nas máquinas. Mas você vai todo dia. E você vai aumentando um pouquinho, e você vai adquirindo força. Já aqui no estudo, você vai adquirindo constância. Então, gente, é isso, é muito importante. Não comece a estudar com muito tempo, muitas horas, porque você vai acabar caindo e seu estudo não vai render. Principalmente para dar até sono, que é outra coisa que atrapalha muito, né? E uma coisa importante também, gente, é você verificar o horário que você pode estudar. Não coloque uma certa hora que você não aguenta, você já está com sono. Comece logo se conhecendo, tá? Eu sei que 18 horas eu não sinto sono, 18 horas, 6 da noite, eu não sinto sono. Então pronto, estudo 18 às 18h30, tá? 18h30. Se for disciplina, 2 disciplinas, que eu já vou falar sobre isso, você estuda de 18 às 18h30 uma disciplina, e das 18h35, tá? 18h35 até às 19h05 a segunda disciplina, tá? Então é importante você estudar 2 disciplinas por dia, nem que seja 30 minutos cada uma, certo? Mas não comece exagerando com muitas horas, porque isso não existe, ok? Ordem dos conteúdos. Deixa eu olhar aqui, vou pegar aqui um edital. Pessoal, quando eu estou falando assim, ordem de conteúdos, vou dar um exemplo aqui. Matemática. Então, aqui, por exemplo, eu tenho que começar do início, números primos. Então, eu vou começar do início até o fim de todo o conteúdo. Por quê? Porque muitas vezes, por exemplo, em operações com números reais, pode cobrar algo que tem números primos. Então, assim, eu preciso seguir uma ordem. Por exemplo, aqui você tem que função, definição, né? Aí, alguns conteúdos aqui, por exemplo, de equação logarítmica, por exemplo, pode cobrar algo que tem no início de função. Então, assim, você precisa ter uma ordem nos conteúdos, tá? Vou dar um exemplo aqui. Aqui, por exemplo, conceito, vou começar aqui, conceito de movimento e repouso. Quando chega aqui em leis de Newton, eu preciso ter uma noção de conceito de movimento e repouso. Então, assim, não adianta estar pegando conteúdo, pulando um conteúdo de um lado para o outro. Então, você precisa seguir uma ordem nesses conteúdos, para que esse estudo ele dê certo. Então, mas é muita coisa. Não importa, tem que pagar o preço. Então, tem que estudar todo o edital? Tem. Se você vai fazer um concurso, seja de qualquer concurso, se lá está o edital, está todos os conteúdos para você estudar, você vai ter que estudar do início ao fim. E não queira ficar pulando conteúdo e misturando, porque isso aí vai prejudicar seus estudos, tá? Porque uma coisa vai depender de outra coisa anterior. Então não existe isso de estar estudando de forma aleatória, adoidada, como o pessoal fala. Então tem que ter uma ordem de conteúdos. Você precisa seguir a ordem do edital. E mais uma vez, estude antes do edital. Por isso que é importante sempre estar estudando, estudar antes que o concurso abra. Você tem que estar preparado. Quando o edital chegar, você vai ter tempo para estar revisando, enquanto outros concorrentes vão estar começando a estudar e não vai dar tempo de fechar o edital. Então é importante estudar bem antes, ok? No próximo pilar. Pronto, pessoal, e para fechar, tá? Evite distrações, tá? E o principal deles é, sem dúvida, o celular. Você tem que abolir o celular na hora dos estudos, ok?
apenas para, por exemplo, para marcar a questão do tempo e com a internet desligada, tá? Ele é um dos principais vilões para a questão dos estudos, porque você vai se distrair com uma mensagem e o que era 5 minutos acaba sendo 10, acaba sendo 15, acaba sendo 50, daqui a pouco 1 hora, e aí você nem estudou, né? Se perdido em redes sociais. Então, assim, vai estudar celular, com a internet, o modo avião desligado, tudo desligado, tá? E só sirva para marcar a questão do tempo, tá? E evite estar olhando mensagem. Nem nos 5 minutos que eu falei anteriormente, que é uma pausa que dá no aplicativo, você deve olhar, certo? Porque aquilo também acaba te pegando, te fisgando, ok? Pronto, gente, é isso, os pilares. Na próxima aula vou falar sobre cronograma de estudos. Tchau, até a próxima e curta o vídeo. Fui.